Fala galera, tudo bem? De novo no Perenha Cast, todo mundo reunido aqui. Olha, vai ser muito legal hoje, vai ser muito animado. Nós temos hoje algo muito especial. Nós temos uma pessoa especial com a gente. Aí, Dani. Olá, tudo bom para vocês? Hoje nós temos uma pessoa muito especial mesmo, do meu coração, e agora vou falar um pouquinho do currículo dela. Ela é mulher, empreendedora, empresária, advogada, mãe, super inteligente, arrojada, de sucesso. Nós estamos falando da Priscila Cosini, da MEP Licitações. Nós vamos falar hoje sobre licitações, sobre governo, compras, tudo que há de interessante nesse ramo do empresariado na área de licitações. Tudo bom, Priscila? Tudo bem, gente. Boa noite. Foi um prazer aqui o convite, viu? Agradeço já o convite maravilhoso para falar de algo que, né, eu falo pouco, né, sobre isso, a minha vida, né, falar o dia todo sobre ação. Maravilha. Priscila, nós vamos começar da seguinte forma, falando da sua vida. Quando você formou, onde você estudou, como que você começou? Vamos passar assim, o início de tudo. Por que você era advogado e tudo mais? Certo. Mas vou tentar resumir, né? A história é longa e com muitas batalhas, né? Mas com muitas vitórias, graças a Deus, né? Da onde saiu o interesse, né, de fazer direito, primeiramente, né? Eu vim de uma família muito simples. A gente tinha falta de questões básicas, né, dentro de casa. E quando eu tinha por volta de 5 anos de idade, meus pais tinham uma amiga de infância. E essa amiga de infância foi aquela amiga que estudou, né? Eu atrás, os sonhos dela. E ela passou num concurso para juíza, Mato Grosso. E quando nós íamos visitá-la, né, nós morávamos em uma residência muito simples, era um barro, nós não tínhamos veículo, né, tudo era muito simples. E quando nós íamos até a casa dos pais dela, na mesma cidade, questão de 2 quarteirões da nossa casa, eu chegava lá e tinha, não me esqueça, um carro que era uma Blazer. Lembra da Blazer? Oh. Lembra? Opa! Era uma Blazer, ela tinha um piano, e eu tocava piano, né? O pouco que minha mãe ali fazia de pão e tapete, ela conseguia pagar um curso de piano pra mim. E ela tinha piano, e aquilo lá me deslumbrava, porque aquilo era tão distante da minha realidade, né? E mesmo sendo uma criança, a pergunta era: pai, mãe, como eu faço pra ter essas coisas igual aquela moça? O que ela faz da vida, né? E aí os meus pais respondem: ela é juíza. Juíza tem duas, de futebol pra mim, né? Uhum. Juíza. E com o passar do tempo, eu comecei a dizer que eu queria ser juíza. Quero ser juíza, 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 mas nem sabia o que fazia, mas eu sabia a vida que eu queria ter, né? E aí, passado um tempo, chega numa certa idade que começa a se falar sobre faculdade, por volta dos 9, 10 anos de idade, começa a dizer, um dia você vai pra faculdade. E aí eu pergunto aos meus pais, como que eu faço para ser juíza? Para qual faculdade que eu vou? E eles falam, direito. O sonho do meu pai era ser advogado, desde sempre. Era ser advogado. Mas ele nunca teve também a oportunidade de deixar de trabalhar para poder estudar. E aí a nossa vida começa e eu coloco na minha mente que era só o caminho do direito para mim. Não tinha outro caminho, eu não tinha. Quando eu fui preencher no vestibular a segunda opção, sabe? Se você não passar na primeira, qual é a segunda? Foi muito difícil. Eu fui por algo que eu gostava de fazer, que era desenhar. Coloquei a segunda opção arquitetura. Mas não porque era meu desejo. Meu desejo era direito. E eu entro na faculdade com esse pensamento, faço direito, né? E você começa a perceber algumas situações no direito. Durante o decorrer dos 5 anos, nós temos aula com advogados, juízes, promotores, procuradores. E todos eles eu perguntava, fazia a mesma pergunta. Professor, quanto tempo o senhor estudou para passar esse concurso, né? Variava muito, mas o mínimo era 5 anos e chegava a 10 anos de estudo para passar naquele determinado concurso. Concurso esse que era meu sonho também, né? E durante a faculdade, passamos. Os momentos difíceis continuam, né? As batalhas continuam, eu tenho que trabalhar. Então, eu trabalho o dia todo, estudo à noite, como uma trabalhadora comum, né? E quando chega no 5º ano, é um momento crucial, né? E aí, o que você vai fazer? Vai virar concurseiro, né? Ou vai ser advogado? O que você vai fazer? E no 5º ano,
eu peço as contas até do meu trabalho para poder focar apenas na OAB, porque precisava advogar por 3 anos para poder começar o concurso para a magistratura. E passo no exame de ordem, estudo muito, 12 horas por dia, passo no primeiro exame de ordem, então a primeira batalha tinha sido conquistada, né? Mas aí você começa a perceber curso, por mais que exista assim, a possibilidade de seres humanos normais passarem, eles precisam de um apoio financeiro familiar, que é alguém te bancar. Sim. Alguém te banca para você estudar 10, 12 horas por dia. É uma batalha árdua, né? Porque você vai lutar, né, na prova contra alguém que está estudando 12 horas por dia. Só que eu não tinha esse luxo, né? De alguém me bancar. Esse aporte, né? Precisava trabalhar. Inclusive, na época, meu pai dizia que ia vender a casa. A única casa que eles tinham. Vamos vender a casa. Qual cidade você morava? De Cianorte, Paraná. Paraná? É uma cidade de aproximadamente 80 mil habitantes. Cianorte, eles falam que é terra do... Capital do vestuário. Capital do vestuário. Capital do vestuário, Ah, que legal. Vários shoppings. E aí, o meu pai fala de vender a casa. E imagina um arrepio. Sim, vai vender a casa para eu estudar. E se eu não passar? Vinha, né? Aquele medo. Não, pai, é a única coisa que vocês têm vai acontecer. Só que Deus é tão perfeito, né? Então, 18 anos, segundo ano de faculdade, eu vou atrás de um estágio, né? E aí tinha o estágio de advogado, né? Que mexia bastante com processo, tinha vários tipos de estágio. E eu não gostava muito dos que eu via. E eu entro no escritório, faço uma seleção. E a primeira pergunta da prova é uma palavra que eu desconhecia 100%. Para mim, ela era inexistente no dicionário, né? E era a pergunta: o que é licitação? Nossa. 18 anos de idade. Com certeza eu errei, óbvio. Não acertei aquela pergunta, porque eu não tinha noção do que estava falando. Não fui selecionada, fui a terceira chamada, então teve que outras pessoas entrarem primeiro, porque realmente eu acho que eu fui muito mal naquela prova. Licitação, na faculdade de Direito, você aprende a partir do 4º ano. Eu estava começando o 2º. Era muito, muito novo ainda, o mundo do direito mesmo. E aí é onde a minha vida com licitação começa. Eu vou até o 5º ano com licitação. Mas na ânsia de ser juíza, eu não pensava na licitação como uma carreira. Um ofício. Era um emprego, sabe? A diferença. Era um emprego. Era onde eu tirava meu sustento imediato, né? Mas não uma carreira. Você não faz direito pra mexer com licitação. Era a visão que eu tinha, né? E cá estamos, né? Se passam aí desde esse momento, foi 2012, né? São 10 anos desde quando eu me formei, né? Você formou aonde? Me formei no Unicesumar de Maringá. É uma cidade de aproximadamente 70 km de Cianorte. Pertinho, né? Pertinho. Você fazia bate-volta ou você viveu em Maringá? Não, eu vivi em Maringá. Eu tinha... A gente gosta de... eu tinha o sonho de morar numa cidade grande, né? Que tinha shopping. Eu quero shopping, eu quero McDonald's, né? E Cianorte, por mais que é uma cidade de 80 mil, eu descobri aqui em Mato Grosso que 80 mil é grande. Né? A gente trabalha com licitações que a gente atende município de 3 mil habitantes, 4 mil habitantes. 80 mil, pra mim, era muito pequeno pro que eu queria. Eu queria novas áreas. Era pequeno pra você. Era pequeno pra mim. Então, no primeiro ano de faculdade, eu vou pra Maringá. Aí tem um momento de maior dificuldade financeira, onde eu faço bate e volta. 1 ano. Mas era muito cansativo. E aí, eu volto pra Maringá. Onde meu pai diz, se você voltar, tem como te ajudar. Falei, deixa comigo. Vou arranjar um emprego. Arranjei um emprego de estagiária em licitação. E aí que começa, né? Em 2013, eu venho até Cuiabá para abrir um despachante documental, à época chamado Cartório Mais. Vocês lembram disso? Eu lembro. Cartório Mais? Lembro. Lá na esquina do Chopão. Lembro. Era o Chopão, hoje lá é uma esfirraria na esquina de cima. Ah, sim. Sei. Sim. A grade que tá lá, inclusive, foi eu que fiz. A grade até hoje tá lá. Eu que pintei a calçada, eu que fiz a grade, tá tudo lá. Era um escritório de despacho documental. Isso, era um despachante documental. A vida em Maringá era uma vida muito boa, né?
porque a cidade é muito boa, né? A qualidade de vida. Mas não tinha muito alcance no sentido de crescimento, porque a mão de obra era muito qualificada, né? Maringá forma mais de 200 advogados por ano. É uma cidade de 250 mil habitantes, então não tem espaço para tanto advogado todo ano, né? E aí eu converso com uma amiga, na época, minha melhor amiga, e a gente... Meu pai, gente, meu pai é uma pessoa espetacular, né? Meu pai, ele vê no Google, meu pai era de uma época que assim, como ganhar dinheiro em casa, sabe? Ele vê no Google uma franquia de um despachante documental, tinha um nome assim bem popular, Cartório Mais, da época, e ele me liga e fala assim, filha, você tem que comprar um cartório. Eu falei, pai, cartório não compra, cartório passa em um concurso, né, de tabelião, um dos concursos mais difíceis do país. Não, tem aqui para vender. Tem. Falei, pai, eu acho que não. Pai, o senhor tá pesquisando de novo como ganhar dinheiro na internet? Aí ele falou, olha aí, depois você me fala. Eu abro o site, vejo que a princípio parece realmente algo muito sólido, faço ligações durante aquela semana e a gente toma a atitude de dar seguimento aí nesse projeto, né? Aparece até um terceiro sócio, porque a pergunta é, da onde tirou dinheiro para comprar? Não tinha, né? Dinheiro para comprar. Aparece um terceiro sócio, que para mim também Deus abençoou naquele momento. Fazemos a aquisição. Quando eu desço em Cuiabá, dia 2 de janeiro de 2014, a franquia já está comprada. Eu desço do avião, aquele mormaço, vem. Falei, meu Deus, onde eu tô? Torrou, lá no Paraná. Tô no forno e não sabia. Exatamente, lá era, né, dormir. Mas por que assim? Porque foi Cuiabá? Poderia ser outra cidade, né? Google. Outra loucura. Google do papai? Não, mas o pai também teve o dedo dele aí. Quando eu liguei na franquia, eu queria a minha cidade, Maringá. Sim. Olá, tudo bem? Olha, eu queria saber se tem franquia disponível aqui em Maringá. Maringá não, porque Maringá já tem. Ah, tá. Tem Londrina? Não, Londrina já tem. De Curitiba, não. Curitiba é uma das nossas melhores. Eu falei, poxa, Paraná acabou, né? Aí eu queria morar onde? Santa Catarina, né? Sim. Florianópolis. Não, Florianópolis também já vendeu. Porto Alegre já vendeu. Eu falei, gente, tudo que eu quero já vendeu. Falei, moço, então faz assim, já que tudo que eu quero já vendeu, aonde tem? Aí ele falou assim, ó, nós temos Rio de Janeiro, qualquer capital do Nordeste, e nós temos Manaus. Não falou em Cuiabá, Não. até então. Foi assim, só isso. Qualquer capital do Nordeste, Rio de Janeiro e Manaus. Eu ligo pro meu pai, como sempre, o conselheiro. Pai, tem isso e isso. Ô, minha filha, Nordeste a passagem é cara, né? A gente se vê, vai ficar um pouquinho mais difícil. Rio de Janeiro, você é muito nova, filha. Você tem 22 anos. Não dá, Rio de Janeiro, muito perigoso, né? As coisas que a gente vê, né, na televisão. E, filha, Manaus, eu acho que tem que chegar lá de barco, filha. E aí eu falo, pai, mas não tem opção. Não, filha, tem que ter opção. Pai, não tem, pai. Eu conversei com eles. Aí no dia seguinte, eu ligo para dizer que não tem mais interesse, né? Olha, a gente pensou melhor, não temos interesse nessas cidades, né? Se tivesse até Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente até ia. Mas mais do que isso, pra gente realmente não dá. E ele fala assim, olha, eu tô vendo um negócio aqui, internet aqui no meu sistema, e tô vendo que tem um distrato na cidade de Cuiabá. E aí eu ligo pro meu pai. Pai, ele falou que tem um distrato em Cuiabá. Meu pai falou assim, Cuiabá. A juíza mora em Cuiabá. Aí você olha entendeu isso. a questão da infância. Aquela juíza, a Sim. mesma. Ela mora em Cuiabá. Você vai pra lá. Se você precisar de ajuda, suporte, eu não vou estar perto de você, ela vai estar lá. Uhum. Exatamente. E ele pensou nisso, tipo, alguém pra me acolher ali, né? E aí é o momento que a gente decide, então, é Cuiabá. E Deus também é perfeito que o nosso sócio, o terceiro sócio que entrou, ele era morador de Alta Floresta. Na verdade, ele era de Maringá, ele se forma e vai trabalhar na fazenda do pai em Alta Floresta. Então, quando a gente conversa com ele sobre ele vir para Cuiabá, ele falou, adorou também a ideia, né?
Não, Cuiabá, o estado do pai dele também. Sim. E aí uniu todo mundo, né, pra trabalhar em Cuiabá. E nessa jornada de Cuiabá, a gente chega, passamos vários perrengues, né? Então, tinha 23 anos de idade quando cheguei aqui. E sozinha, né? Sozinha, hein? Papai é meio corajoso A também, gente né? sente falta da família nessa hora, né? Nossa, Até demais, chora, é verdade. demais. Você sente falta em tudo, né? É, com certeza. Desde o acordar, o bom dia, o boa noite, o alimento, né? Tudo é muito mais difícil, A gente tá né? em casa é uma coisa, você tem tudo, né? E a gente não reclama de tudo, né? A gente só dá valor depois Depois que perde, sai, né? a Depois gente que fica, sai. verdade. Mas foi importante essa saída, assim. E aí você veio trabalhar nessa empresa, a empresa era sua, você Era fez a minha. grade. Eu fiz a grade, eu pintou. pintei Você a calçada. é o tipo de mão na massa mesmo. Sou. Já percebi. Eu gosto bastante. Eu acho que é pelo... Já viu aquela história assim? Se você quer bem feito, faça você mesmo? Faça você mesmo. Então eu acabava tendo... Eu queria ver tudo, né? E aí, às vezes, você fica falando pra pessoa repetir aquilo. Eu falo, não, deixa aqui que eu faço. Quando eu vejo que dá pra fazer, eu faço, né? Também não meto louco em qualquer coisa também, né? Legal. E agora entrando na área de licitações, que é a sua área, sua especialidade, que inclusive nós conhecemos, né? Tá de parabéns, é muito, muito, assim, bem atendido, é perfeito. E, assim, para os empresários, que é muito importante, porque eu converso com muito empresário. Certo. E às vezes eles têm desespero quando se fala de licitação. Não recebe, é complicado, é difícil, não sei o quê. E aí a gente vai trocando ideia e vai conversando. Eu percebo que existe um medo absurdo de vender para o governo. Sim. Eu acho que é um preconceito, um bicho-papão de tempos antigos, Não, né? eu posso te falar, 10 anos atrás, que é quando eu comecei, né? 13 anos atrás, né? Que é o meu primeiro estágio. Sim. Pra hoje, mudou muito. Mas mudou muito. Esses mesmos temores que você acabou de falar são os mesmos temores da época. Né? Entendi. São os mesmos. Mas é aquela coisa, ficou de geração, né? Quando você chega hoje pra uma pessoa de meados de 60 anos e fala pra ela que você vai mexer com licitação, fala, não faça isso, né? Sim. Porque verdade. na época dele era em um determinado formato, e ele tem isso na mente dele. Então, as pessoas ainda acreditam que é daquela forma. Então, quando nós começamos a trabalhar com licitação, meu pai também falou assim, vocês são doidos, não vão receber, vocês vão pagar para trabalhar, e aí vai quebrar. Certo. Essa era a visão, né? Era a visão. Assim, quando... O que eu falo que é difícil? E isso eu falo abertamente. É difícil ser honesto em licitação. Essa é a parte difícil. Você vai receber porque não existe pedido sem empenho, não existe empenho sem licitação. Não tem como. Você vai receber. Você tem que receber. Está na lei, tem documento. E quando há um empenho, por exemplo, há separação do dinheiro para o seu pagamento. Então o dinheiro existe. Explicar o que é o empenho. O empenho é quando o órgão ele separou o dinheiro. Fala, não, Exatamente. esse aqui eu vou utilizar para pagar isso. Exatamente. Isso fica numa conta disponível. Isso, é uma separação. Às vezes a separação do empenho ela é fictícia. Vamos lá, às vezes o dinheiro não está propriamente na conta, mas tem uma verba, uma receita que vai chegar, às vezes uma emenda. Comprometimento dele, né, do órgão público com... Isso. Às vezes vem uma emenda que parte dessa emenda já está comprometida com esse empenho. Entende? Mas há uma separação. A dificuldade é você se manter honesto durante todo o caminho. Não porque você não quer. Porque realmente, houve uma frase aí num processo judicial, uma das empreiteiras, que ele falou assim, se nós não fazemos, nós não temos trabalho. Foi essa a frase do empreiteiro. Se a gente não cede, não tem trabalho. Eu falo pelo contrário. Estou há 13 anos. Eu não cedo. Sim. Eu não cedo. Falar que minha vida foi fácil nesses 13 anos? Não, um pouco. Não. Mas há muitos de nós. Então a gente faz, a gente marca mesmo presença para fazer a diferença. A gente não vai ceder. Hoje eu tenho uma visão um pouquinho, assim, até mais madura.
Quando eu cheguei em Mato Grosso, e eu vi que aqui era um pouco diferente do Paraná, no meu mundo das licitações, eu me tornei uma pessoa bem, assim, eu entrava em conflito muito fácil. Por quê? Porque eu queria a justiça, a coisa certa, transparente, 100%, e não tinha meio termo comigo. Era certo, certo, certo. E se brigar por todo mundo, eu brigar por mim, eu brigar pelo outro, eu discutia porque o outro estava sendo inabilitado indevidamente, mesmo que o meu trabalho estava ali pelo meu cliente, às vezes o meu cliente estava lá em 10º lugar. E eu estava vendo uma injustiça acontecendo com o primeiro, com o segundo, enfim, por motivos que eu desconheço, mas eu não conseguia aceitar a injustiça. Hoje, depois de 13 anos, tem uma coisa que nessa vida a experiência traz, que é maravilhoso, né, Maturidade, gente? A maturidade, né? Que a experiência traz é coisa boa demais. Hoje em dia, quando eu vejo uma determinada resistência com o resultado de uma licitação, né? Com algum cliente meu, e eu descubro primeiro de quem está vindo a resistência. Se for resistência ali de alguém da comissão, alguma coisa assim, eu vou pra briga do mesmo jeito, sou paga pra isso. Sou paga pra lutar, Pra né? defender, Pra né? defender. Não vou aceitar quietinha, né? Uhum. Porém, dependendo de onde tá vindo aquela resistência, eu já chamo como livramento. Chamo de livramento. Porque há momentos que meus clientes perguntam assim: Priscila, eles não nos querem lá. Eu falo amém. Glória a Deus. Bom que já deixaram claro. Por quê? Porque se eu vou, dependendo da situação, executo, eu vou ter algumas dificuldades que eu não precisava. Nem eu, nem meu cliente. Tem tanta coisa boa em licitação que não precisa ficar sofrendo por aquela, entendeu? Sim. Não Tem todo precisa. dia milhares de licitações. Milhares. Eu vou dar um número até pra vocês. Hoje eu estava com uma terceira empreiteira lá no escritório e ele falou assim pra mim: Priscila, eu tenho medo, será que vai ter o suficiente pra mim de licitação? Aí eu falei pra ele assim, ó, você vai atuar no Mato Grosso, né? É difícil, hein? Vou te dar um número, falei pra ele, né? Vem cá, vou te dar um número da outra empreiteira aqui. A empreiteira número 2 e a número 3, tá bom? Ele falou, tá bom. Ó, a empreiteira número 1, eu mandei pra ela em 5 meses 659 licitações. Mato Grosso. Mato Grosso. Nossa, muita coisa. 605 meses. Quantas ele deu sim? Vamos participar. 9. De 659, eu participei de 9. Eu ganhei quanto? 7. Olha o índice de aproveitamento dele. Ele não dá mais sim, porque não dá conta. Não dá conta de tanta coisa boa que tem. E se você ver as cidades que ele ganhou, cidades maravilhosas, coisas de 3 meses, 4 meses, ele já recebeu tudo, medições incríveis, profissionais com uma capacidade assim incrível de gestão de contrato por parte da administração pública. Foi lindo. O segundo tá comigo agora, fez 52 dias. A gente contabilizou hoje no calendário, 52 dias. Em 52 dias eu mandei 147 licitações para ele, uma empreiteira também. Participamos de apenas 4. Ganhamos as 4. Índice de aproveitamento 100%. E aí, ótimo. Não é? É ótimo. Não, loucura. Loucura, coisa muito boa. E aí eu falei para ele, olha, assim, eu não sei se você tá preocupado se vai ter licitação. Eu tô preocupado se você vai aguentar o tanto que vai ter. Né? Porque tem muito. É muito importante, né, Priscila, a gente deixar, assim, frisado que a gente também é empresário. E hoje o grande problema, para você pegar a licitação, você tem que ter um caixa. O caixa é importantíssimo, porque é bom você explicar, porque às vezes a pessoa também quer entrar, ela acha que ela ganhou e ela vai receber de cara. Ela vai receber a entrada, vai receber o dinheiro para ela executar. Uhum. É totalmente ao contrário. Explica direitinho. Que na iniciativa privada, muitas vezes, o cliente dá uma entrada. Ou ele paga no cartão, você entra, acerta com ele. Financia, tem N situações, Sim. formas de pagamento, sim. né? Já no público não. É pagamento em cash, mas depois da entrega, né? Isso mesmo. Paga tudo, mas só depois que tá tudo entregue, devidamente atestado, que tá tudo em conformidade. Exatamente o que parou esses 2 empreiteiros de participar e ganhar mais foi o capital. Né?
Para você fazer a obra hoje, você vai bancar toda a primeira fase da obra com o seu dinheiro, tanto a parte de serviço quanto a parte de material. E só depois que a primeira medição é finalizada, vem o engenheiro do órgão, analisa tudo, se você seguiu tudo que estava descrito no estudo técnico, né? Aí sim, você entrega a sua nota fiscal e ainda corre ali um período, em média, de 10 a 30 dias para recebimento. Né? Então, hoje, o capital de giro, que é o dinheiro que você precisa ter de entrada, que é uma das grandes dificuldades desse mercado. Né? Além disso, para entrar em licitação, você tem que ter preço. Hoje em dia, algumas empresas me procuram assim. Priscila, eu trabalho com as melhores marcas do mercado. Falei, então não vamos fechar não, né? Por quê? Licitação é preço. Licitação é preço, não é qualidade. Não Mas é. o órgão não coloca, às vezes, uma marca de extrema qualidade. Sim, ele pode fazer isso. Sim, ele coloca, ele quer isso, só que com um preço também que vai esmiuçar o empresário também. Tem essa situação. Mas eu acho que assim, Alexandre, é igual nós, assim. Qualquer ser humano, você vai num lugar e você vai pichinchar. É. Você quer aquilo do bom, mas você quer um preço justo, que cabe no seu bolso, nas suas condições. É que a situação em administração pública, como nós estamos falando do direito coletivo, né? Nós estamos falando do interesse do povo, Uhum. né? Quanto mais você compra, mais você atende a coletividade. Sim. A quantidade, né? E quando o órgão público coloca lá uma marca referencial, uma marca muito boa, cara, atende menos. E os tribunais de contas, eles dizem que a especificação técnica do produto não pode ser tão criteriosa a ponto de direcionar para determinadas marcas. Entendi. Como ele não consegue, então, direcionar, vem marcas compatíveis, às vezes de qualidade semelhante, mas talvez não tão conhecidas quanto, e arrematam essas licitações, porque elas têm mais preço. Que legal. Né? Então existe uma saída. Porque eu vejo assim, eles colocam marca X, Y ou similar. Isso, é obrigatório ter a parte similar ou compatível, porque licitação não pode comprar marca. Entendi. Então ele pode oferecer a marca Z. Isso. Que tem as mesmas qualidades ou condições e garantias da XY. Exatamente. Inclusive teve uma prefeitura, eu não me esqueço disso, há uns 3 anos atrás, nós fomos desclassificados porque nós cotamos uma determinada marca de refrigerante, né? E não era Coca-Cola. Eu até falo porque Coca-Cola é Coca-Cola, nós sabemos, né? Sim. É. Mas em licitação, o refrigerante estava escrito assim, refrigerante à base de cola. Poxa, nós sabemos que existem marcas maravilhosas e também tem o refrigerante à base de cola. E aí logo ali na classificação de propostas, nós fomos classificados dizendo, não, queremos Coca-Cola. Não, mas não pode. Você não pode me desclassificar nisso. Não, mas aqui nós bebemos Coca-Cola. Queremos Coca-Cola. Não me esqueça dessa O órgão público queria... Foi uma prefeitura aqui do estado. Tinha que ser Coca-Cola. Até recorremos. Mostraram que a Coca-Cola não tem qualidade igual a Coca-Cola. Claro que tem, gente. É uma questão de gosto, né? É uma questão de gosto. Mas não poderia, né? Não poderia. Difícil, mas o Tribunal de Contas fiscaliza, né, essas situações. Hoje os tribunais de contas, eles não dão conta do tanto de demanda que tem, né? Quando nós falamos assim dessas licitações, nós estamos falando de licitações pequenas, né? 100 mil, 200 mil, isso é pequeno para a administração pública. 100 mil para um ano, 200 mil para um ano, é bem pouco. Quando a gente está no mundo da licitação, 100 mil é assim, ganhamos 100 mil. Quanto você ganhou hoje é 100 mil, né? Porque é tudo registro de preços, são 12 meses comprando, então acaba se tornando pouco, né? Priscila, até é importante a gente deixar, frisar para as pessoas a respeito do registro de preço, como funciona. Certo. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, ganhei. Não é bem assim. Não é lindo assim. Então explica direitinho essa questão, que isso é uma pegadinha legal. Certo. Então, antigamente, lá nos primórdios da licitação, existia licitação e não existia registro de preço, né? Existia a licitação. E toda licitação que vinha com quantitativo era porque ela já tinha sido estudada e aquele quantitativo era necessário. Então, o órgão se tornava obrigado a comprar 75% daquilo que estava sendo licitado. E o licitante vencedor, né? Ele também era obrigado a fornecer 125% se o órgão quisesse. Então, ele tinha que aguentar 25%
a mais. E o órgão tinha que, no mínimo, garantir 75% de venda. Certo. Começava a acontecer. Os empresários ganhavam as licitações, iam lá, compravam estoque para manter o preço, colocava lá dentro 75%, tá comprado. Ele é obrigado a comprar, tá comprado. Chegava no findar de 12 meses e a administração falava, então, não preciso mais. Não, empresário, não. Você é obrigado por lei. Eu comprei o produto, tá aqui, eu preciso te entregar. Não, mas eu não consegui essa emenda, eu não tenho mais esse projeto, então eu não vou mais precisar. Aí veio, lembrando, interesse público, interesse coletivo, como isso começou a acontecer demais, inclusive demandas judiciais contra a administração pública, dizendo que eles não estavam cumprindo com a parte deles, criaram um registro de preço. O que significa o registro de preço? O registro de preço é assim. Eles registram o preço como se fosse um orçamento. Aquele que venceu a licitação, ele é o detentor deste orçamento. Ele ganhou esse orçamento. Quer dizer que se a prefeitura ou o órgão específico quiser comprar aquele produto, vai ter que comprar deste ganhador. Mas ele não é obrigado a comprar nada. Entendi. Aquele 75% ele morreu na história. Eles não são obrigados a comprar nenhum, nem dois. Eles podem comprar pode comprar 50, pode comprar 100, pode comprar tudo. Ele só é fiel àquele... Ele é fiel a você, que você venceu. Durante aquele prazo. Durante ou 12 não tem meses, prazo. 12 meses. Em geral, a ata de registro de preço são 12 meses. E ainda durante a ata de 12 meses, é legal, quando a gente vence com preço legal, que ao findar da ata, se gerado um contrato da ata, você consegue ainda continuar mais 12 meses com aquele fornecimento, só que aí mediante contrato. Porém, o contrato traz a obrigação de comprar 75%. Então, alguns órgãos públicos, eles entendem por não fazer o contrato. Por quê? Chegou no final da ata, não comprei. Quero esse fornecedor? Quero. Mas para ele ficar comigo mais 12 meses, eu vou ter que gerar contrato. Se eu gerar contrato, sou obrigado. Prefiro, então, refazer a licitação. Entendeu? Entendi. Então, o registro de preço, ele veio como uma medida ruim para os fornecedores e uma medida boa para a administração pública, para a coletividade. Porém, entretanto, eu entendo que as adesões que não existem naquela de 75%, só existe na de registro de preço, também veio para ajudar o empresário. Por quê? O que é a adesão? O empresário, ele venceu um registro de preço de determinado órgão, ele pode vender para mais 2 órgãos. Hoje a regra dos 2, alguns órgãos ainda utilizam a regra dos 5, tá? Mas antigamente, até pouco tempo atrás, era 5. Ele vende essa ata para mais 2 órgãos. Ou seja, eu vendi 100 mil reais para a prefeitura da Dani. Certo. E a prefeitura do Alexandre está precisando comprar o mesmo produto. A Dani já gastou dinheiro. A Dani já abriu licitação, né? Certo. Perdeu ali 6 meses dos servidores públicos do órgão dela, fazendo todo aquele processo, o estudo, tudo bonitinho. Abriu a licitação, apareceu um monte de empresa, houve uma disputa ali dentro. Por que o Alexandre vai gastar todo esse tempo, esse dinheiro de novo? Não precisa. O Alexandre chega aqui em mim e fala assim, Priscila, eu tô precisando daquele produto e eu vi que você tem uma ata de registro de preço lá na prefeitura da Dani. Eu gostaria de pedir adesão. Adesão ou carona, são sinônimos ali pra gente. Certo. E aí, o Alexandre vai pedir uma cartinha pra mim, se eu quero fornecer adesão pra você, porque eu não sou obrigado. A prefeitura pode falar também, não quero dar. Sim, a prefeitura pode, ela pode, isso. Tem até prefeituras que colocam cláusula que a ata que eles estão gerando não serve para adesão. São raras. Eles têm muito medo das empresas não darem conta de fornecer nem para eles e começar a fornecer para outros e aquilo prejudicar o fornecimento deles. Porque muitas vezes ele já está fornecendo para o outro e ele nem ainda pediu aqui. Pode acontecer isso? Sim, tem, isso pode acontecer. Então, assim, é medo, assim, da prefeitura em si. É porque você tem que fazer uma gestão de saldo, né? Entendi. Você tem que fazer uma gestão. Então, é um trabalho a mais para a administração pública, né? Uhum. E se a pessoa, por exemplo, vamos dizer, eu venci essa licitação, e aí a prefeitura lá e pede uma adesão e a outra prefeitura autoriza, mas eu não quero fornecer. Também tem meu direito.
Eu sim, posso falar não também. sim, é seu direito. Ah, então não tem esse problema de eu Não, falar assim, eu sou obrigado a Não, fornecer. você não é obrigado a fornecer. Você é obrigado a fornecer para o detentor da ata, lá para a prefeitura da Dani, Sim, né? para ele Mas sim. para quem quer aderir, não. Agora, hoje, aqui no nosso estado, por exemplo, tem mães de atas, né? Por exemplo, a CEPLAG, é a Secretaria de Planejamento do Estado do Mato Grosso, ela é a mãe de fazer uma ata para todas as secretarias estaduais. Por quê, gente? Porque quanto mais você compra, quanto maior o volume, mais desconto você consegue. Então, o que ele faz? Imagine, hoje eu não tenho o número exato, vamos colocar que tenha 20 órgãos estaduais, acho que até tem menos, mais. Vamos colocar que tenha 20, né? O que fica mais barato? Eu contratar de comprar celular 20 vezes, 20 secretarias, né? Cada uma gastando dinheiro para fazer o seu pregão, publicação em jornal, os seus servidores, todo aquele tempo. Gente, a hora técnica de um servidor público é uma hora cara. Sim. Imagina você gastando hora de comissões em 20 órgãos. O que eles fizeram? Criaram a mãe das atas, né? Ela tem comissões permanentes de licitação. Ela pega e chega nessas 20 secretarias e fala assim: quanto você precisa de celular? Ah, tô precisando de 5. Legal, 5. Você? Ah, tô precisando de 15. E você? Ah, tô precisando de 30. Junta tudo que vocês precisam, quanto vocês precisam. Então, deu 200 celulares. Aí a CEPLAG abre uma ata de 200 celulares. Ou seja, para conseguir desconto em escala, economia em escala, conseguir mais desconto. E aí o preço do celular vai ser igual para todas as secretarias. Até porque fica mais justo, não fica? Imagina a diferença de um celular por 500, um celular por 1.500 é o mesmo. Mas porque talvez em uma determinada licitação apareceu uma empresa que na outra não apareceu, sabe? Então eles se juntam para fazer isso daí. Agora, nesse tipo de ata, você perguntou, sou obrigada a fornecer? Nesse tipo de ata, esses 20, eles são chamados de participantes. Então você ganha a ata da CEPLAG, mas por eles serem participantes, você tem que entregar para os 20 sem poder recusar, porque eles aparecem na ata. Entendeu? Então tem várias regrinhas, né? Eu já vi uma ata de uma prefeitura do interior que, inclusive, minha empresa participou, ganhou, e era da prefeitura para as secretarias. Então, ela fazia uma dotação, era a nota fiscal era para a prefeitura, mas tinha que colocar lá que era para a secretaria X, Y, Z. Exatamente. Aí você não pode se negar, porque está escrito para quem você vai fornecer. Hoje nós temos alguns consórcios aqui no Mato Grosso, que eles tendem a comprar bastante a parte de medicamento. Gente, grandes laboratórios, eles não vêm aqui para vender 10 mil reais. Sim. Eles vêm para vender 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, né? A gente está falando de licitações enormes. Se a prefeitura de 3 mil habitantes abrir uma licitação paracetamol pro ano, Não compra. Não Porque compra. ninguém quer. Ninguém vai ver. Exatamente. Difícil acesso, né? Tem várias situações. O laboratório, às vezes, ele é detentor de uma exclusividade. Aquele distribuidor é exclusivo. O que eles fizeram, então, aqui no Mato Grosso, como em vários lugares do país? Cria-se um consórcio. Consórcio de todos aqueles municípios daquela região. Este consórcio tem uma comissão de licitação e eles fazem a licitação para todo mundo. Inclusive, nós temos um contrato com um cliente no Sim Catarina, que é do Paraná. Consórcio de um monte de município. Todos eles têm uma base, um sistema, e eles solicitam por lá e eles saem mandando todo dia para vários municípios, mas nós ganhamos apenas uma licitação. Então, o registro de preço, ele teve suas duas faces. Ele veio de um jeito ruim, mas ele deu bons resultados para os fornecedores também, né? Legal. Priscila, uma coisa legal. Existe várias modalidades de licitações, certo? Isso. Você podia explicar pra gente quais são essas modalidades? Tá. Com base na lei antiga, né, que é ainda a que está vigorando, na verdade, hoje nós temos uma liberdade, né? A administração pública tem uma liberdade de utilizar a lei nova de licitações, que é a 14.133 de 2021, até dia 31 de dezembro agora. Ele pode usar ela
ou ele pode usar a 8666 de 93. Olha só, 93. 93. Né, a que a gente ainda está usando essa. E a 14133, ele pode usar, mas ele ainda não é obrigado. Dia 31 de dezembro, acaba agora, ele ia acabar dia 1º de abril. A 8.666. Isso, aí agora dia 31 de dezembro, a 8666 acaba e ele tem que ficar apenas com a 14133. Na 8666 existe o pregão. Pregão, que é aquele pregão mesmo. Eu descobri que aqui as pessoas chamam leilão de pregão, que tem uma rua aqui cheia de pregão. Sim. Não é? Eu achei muito engraçado passando por lá e vendo pregão. Falei, pregão? O que tem pregão? Isso aí, gente, leilão de imóveis, né? Não, pregão. Então, o pregão nada mais é do que sucessivos lances, né? Só que em vez de pra cima, como o leilão, ele é pra baixo. Então, quem dá o menor preço ganha. A tomada de preços, que ela não vai mais existir na 14133, ela deixa de existir, que é o envio de envelopes, mas ela tinha um negocinho meio diferente, que você, para poder participar, você tinha que se cadastrar naquele lugar 3 dias antes. Pergunta é, por quê? Né? Pois é, por quê? Por que eu tinha que me cadastrar 3 dias antes? Quem quer saber se eu vou participar? Até porque o envelope estava fechado, não tá? Tava, mas assim, por quê? Queriam saber quem ia participar 3 dias antes. É estranho. Estranho, né? É. E aí, ela morre, graças a Deus, ela sai de cena. Sai de cena também a carta convite, aleluia, né? A carta convite é uma coisa ultrapassadíssima, né, gente? Convite, pra você ter uma ideia, não era publicada no diário, nada, é publicada no mural da prefeitura. Nossa. Você faz uma carta convite, convite. cola ali, Tô convidando. entendeu? Ah. E olha que interessante, quando convido, não me esqueço, passei isso, não vou nem falar o nome do conselho, passei isso num conselho aqui. Cheguei lá no dia para uma carta convite que era convite, mas estava na internet o edital. Então, não estava no mural, estava na internet, né? Fui até lá, montei a licitação, fui participar. Como convidada. Não fui convidada, mas o edital estava online, então... Em si, como convidada virtual. Se você não quer que os outros, mas não coloca no site, Sim, né? lógico. E aí eu chego para participar, falei, quem é você? Eu sou tal. Eu vi que eu tava atrapalhando algo ali, porque tinha 3 empresas, né? E na carta convite era obrigatório ter 3, né? E eu era a 4ª. Aqui não podia estar lá, né? E aí, no decorrer da licitação, eles falaram assim, não, você não vai participar. Eu falei, por que não? Porque você não manifestou interesse em participar. Ué, E a carta convite realmente prevê que se você não for convidado, olha o absurdo. Se você não for convidado, você tem que se manifestar até 24 horas antes que você quer participar. Quem quer saber? Não é? Eu não posso chegar lá e participar? Por que eu tenho que avisar que eu tô indo? Absurdo, né? Também morre com a nova lei. A carta convite. A gente permanece com pregão, concorrência, né? O presencial ainda vai manter. O presencial, ele era opcional, né? Agora ele é obrigatoriamente a não ser feito. Olha só. Pregão eletrônico é regra. Antigamente era assim, você Entendi. pode fazer eletrônico ou você pode fazer o presencial. Não, agora é regra. mas nos casos, por exemplo, das empreiteiras, Certo. aí seria presencial, né? Porque eu não consigo o deles é entender. concorrência, né? Ah, entendi. O deles é E concorrência. a concorrência É presencial. Ainda são os envelopes. Por mais que já exista concorrência eletrônica. Já começaram a inventar aí. O RDC veio na Copa do Mundo, que era para grandes obras também. E foi tudo eletrônico pelo portal de compras do governo federal. Então a concorrência logo ela some também desse lado presencial. Porque o objetivo, gente, é tirar o presencial. Inclusive, com a nova lei, os presenciais eles têm que ser transmitidos ao vivo. Ah, e tem que ser transmitido ainda. Ao vivo. Pra quem? Para todo mundo que quiser assistir. Porque em uma televisão, em uma plataforma. hoje, os municípios que já se adaptaram estão utilizando o YouTube para poder fazer a passagem ao vivo, né, dessas licitações, né? E é obrigatório você colocar, não vai ser opcional. Eu sei que tem lá algum tempo de adaptação para órgãos que têm menos de 20 mil habitantes, né? Prefeituras que têm menos de 20 mil habitantes, elas têm um tempinho a mais para se adaptar, por questão mesmo de estrutura, né? Internet e tudo mais.
Só que, gente, é regra. O pregão eletrônico, ele vai dominar, ele alcança descontos que o presencial não alcança. Ele não alcança. E ele traz mais transparência, né? O que para mim, apenas assim, me deixa um pouco chateada com o eletrônico é que as comissões, elas acabam sendo facilmente enganadas por empresa que tem má fé. Entendeu? Porque... Não tá no olho a olho. mas assim, existe cadastros de fornecedores. Veja bem. Um deles chama SICAF, tá? Sim. SICAF é um cadastro de fornecedor do governo federal. Para que você usa o SICAF? Tem muito edital que fala assim, se você não quiser apresentar os documentos de habilitação, ou seja, todos eles, contrato social, certidão e tal, me dá o espelho do SICAF. Lá no espelho do SICAF, já diz o nome, é um espelho, ele vai estar escrito que a minha certidão federal vence tal dia, a minha municipal vence tal dia, enfim, é uma página só. Em vez de eu apresentar 100 páginas, eu apresento uma. Que, na teoria, essa 100 tá lá dentro. Sim. Mas é uma bela teoria. Tá entendendo? Uhum. Por quê? Quem que coloca os documentos dentro do SICAF? As empresas. Certo? Certo. Beleza. As empresas colocam, e elas colocam a data de validade dos documentos. Ou seja... eles não fazem uma importação da certidão? Não tem um controle disso? Não, porque existe, a única que atualiza automático é a Federal e o FGTS. Porque é um portal para o Brasil todo, então ele consegue se atualizar. Mas estado não atualiza, município não atualiza. Menos ainda. Exatamente. Entendeu? Balanço não atualiza, certidão de falência não atualiza, contrato social, alvará, não atualiza. E aí eu vou lá e coloco uma receita de bolo de laranja e coloco validade 31 de dezembro de 2023. Você já viu esses casos? Todos os dias. Tive um hoje. Liguei pro pregoeiro, falei, pregoeiro, você gosta da coisa certa? Desse jeito pra ele. Você gosta da coisa certa? Ele falou, quem tá falando? Eu falei, não, me responde, é a Priscila, meu nome. Ele, você gosta da coisa certa? Eu falei, gosto. Eu falei assim, você gosta da coisa certa de ferrar com quem quer enganar a gente? Ele falou, gosto. Eu falei assim, então eu vou te contar uma coisa, eu quero ver se você gosta da coisa certa mesmo. Falei pra ele, eu estou te ligando, eu nem sei em que colocação que eu tô. Pra você ver que eu não me importo em ganhar. Eu importo com a coisa certa. Eu entrei com recurso contra uma determinada empresa, que ela não anexou no portal toda a habilitação jurídica dela, que é contrato social, alvará, CNH. Ela não anexou. E ela não anexou balanço, que é qualificação econômica financeira. Eu entrei com recurso pedindo a inabilitação dessa determinada empresa. Eu recebi o seu julgamento ontem, dizendo esses documentos estavam no SICAF. Falei, o que eu fiz, senhor pregoeiro? Eu mandei um e-mail para o seu setor aí, eu pedi os documentos que estavam no SICAF. Por quê? Olha onde nós estamos com o problema. Além do SICAF ser a própria empresa que atualiza, eu que sou concorrente dela não tenho acesso a ver os documentos. Não é público para mim. Os únicos que têm acesso ao SICAF dela é o pregoeiro. Mas você não teria que ver para impugnar, pelo menos Com a certeza. lei ainda em vigor, a 8.666. Mas é que o pregão eletrônico, ele te dá duas opções. Ou você coloca no SICAF, ou você coloca dentro do portal. Ah, sim. Tudo que ele coloca dentro do portal, eu tenho acesso. Mas o SICAF não. Mas, olha que teoria bonita, né? É o Brasil da teoria também, né? É bonito, né? Tudo que é criado na teoria é muito bonito. A teoria é que jamais vai haver empresas falsificando um cadastro federal. Ah, mas nós estamos no Brasil. Essa é a teoria. Tipo assim, se você tá vendo o espelho do SICAF da empresa, um cadastro federal, você não pode desconfiar que tem alguma coisa de errado. É isso que eles querem dizer. Se você vê o espelho, você não tem motivos para desconfiar. E aí eu solicitei os documentos, até porque é nosso direito. Eles acham super estranho, tá? Quando a gente pede os documentos do SICAF, eles ficam assim, por quê? Porque eu quero ver. Mas por quê? Tá lá no SICAF, eu tenho que aceitar. Não, tudo bem, seu pregador. Mas o senhor viu o documento que tá lá? Não é um bolo? Não? Cenoura, cobertura de chocolate, não é um bolo, não? É o documento. Não, mas tá lá. Às vezes o pregoeiro... Sabe o que é mais engraçado? Quando o pregoeiro habilita, a gente pergunta assim, o senhor viu? Ele fala assim, a minha senha não tá funcionando. Viu? Ele habilitou, porque no espelho aparece que tá tudo certo. E aí, no dia de hoje, a gente solicitou os documentos,
dessa determinada empresa, eles mandaram. Uma outra coisa que o pregoeiro também não sabia, por isso que eu falei que o pregão eletrônico tem umas situações assim, né? Que dá para ver a hora que a pessoa colocou o documento. E o edital diz que encerra-se o prazo para colocar o documento o último minuto antes de começar a sessão. Se a sessão começa às 8 da manhã de hoje, o seu prazo para anexar os documentos acabou às 7h59. Certo? Certo. Beleza. O pregoeiro subentende-se que estava lá dentro, porque ele viu o espelho. Aí a gente pediu os documentos, ele mandou. Quando ele mandou os documentos, quais foram os 2 documentos que eu falei para ele no recurso que estava faltando? O contrato social e o balanço, né? Sim. Manda a relação de documentos. Qual documento está com data de 20 dias depois da sessão? Contrato social, balanço. Aí eu corro lá para o meu recurso. Que dia que eu entrei com o recurso? Mesmo dia que ele coloca os documentos. Professor pregoeiro, ele quis te enganar e o triste é que ele conseguiu. Ele está na tua frente. Ele anexou o documento só quando ele viu o meu recurso. Talvez nem ele sabia que o CAF dele estava desatualizado. Mas ele foi correndo lá e colocou. E aí você que disse para mim agora, no começo da nossa ligação, que o senhor gosta de coisa certa, que o senhor gosta de fazer justiça, lembrando que eu nem sei se eu vou ganhar, falei pra ele. Nem sei se eu vou ganhar, eu tô te ligando porque eu tô brava mesmo. O senhor acabou caindo no conto vigário. Então, o pregão eletrônico, ele veio com essa teoria bonita de transparência, sim, aumenta a transparência, dificulta os conluios, dificulta os cartéis, os acordos de porta de licitação. Quando eu comecei há 10 anos atrás, lembrando até do que você falou, o medo, né, Sim. dos empresários, era envelope em branco. O pessoal colocava folha sulfite dentro para ir na porta da licitação conseguir um dinheirinho. Sempre alguém pagava. Que é um absurdo. Absurdo. Né? Absurdo. Então, o presencial, ele acabava dando brechas para isso acontecer. O eletrônico, você não sabe quem está participando. Lá é licitante 1, 2 e 3. Quem está lá? Só vamos saber no final. Então, não tem como você... Só o pregoeiro. Não, nem o pregoeiro vê. Nem o pregoeiro vê. Ó, tá vendo que legal? Ninguém vê. Só vê na hora que encerra. Encerrou, pá, aparece todas as empresas que participaram da licitação. E a colocação. Entendeu? Então, o eletrônico veio para muita coisa boa. Mas, às vezes, eu acho que quem está fazendo as normas lá em cima não participa de licitação. Entendi. Entendeu? Não sente na pele as necessidades. Eu acho que tinha que conversar, tinha que ter talvez, para fazer essa lei, ou aprimorar, a lei já está pronta, tem que aprimorar a lei, né? Fazer uma comissão, um conselho estadual de empresários, licitantes, de advogados, da instituição. Hoje no nosso mercado de licitação é um mercado bem aquecido, de professores, procuradores. Pro lado da administração pública tem muito, pro lado da empresa não tem quase nada. Só curso. Te ensino a dar lance. Te ensino isso. Vai lá fazer o curso. Vamos ver se você aprende. Porque eu tô há 13 anos e tô aprendendo coisa nova, né? Agora, Priscila, você estava falando sobre tecnologia, sim, que o pregoeiro não conhece, só número 1, 2, e também os concorrentes não se conhecem. Esses dias eu vi no TRT de Mato Grosso, uma juíza lançou uma vara no metaverso, que é uma... né, eu já ouvi falar. É uma situação eu já que você... velha pro metaverso, mas eu já ouvi falar. Que agora parece que o metaverso já não é mais, já tem outras situações, sim, né? Mas o metaverso, para mim, é novo, é algo novo, né? Porque eu não consigo me ver conversando, sendo avatares, conversando com avatares, né? Na licitação, há uma probabilidade disso acontecer, porque nós estamos evoluindo hoje, né? Você está 10 anos ou mais no mercado, que é pouco tempo para a área de licitação, né? Sim. E evoluiu da água para o vinho. Sim. Né? Você na tecnologia ajudou e muito, eu acredito. Sim. Você acredita que essas questões de metaverso, possa acontecer na área de licitação ou não? Então,
eu acredito que não, porque o objetivo é acabar com a conversa, né? O metaverso tem entendi. por objetivo pessoas se encontrarem no mundo Isso. digital, né? Interagir, Isso, né? interagir. Exatamente. E no nosso, a interação é o que está sendo combatido, né? Havia muita interação, então esse é o objetivo. E outra, a lei de licitações, veja bem, é de 93. De 93 até agora, Estamos em nós 2023. temos 20 anos, né? 20 Não, anos. 30 anos. 30 anos. 30 É. anos. É uma vida. Minha vida, gente, tem 32. 32. Nasci, a lei de licitações nasceu, eu tava aprendendo a andar, né? Sim. E essa nova lei, ela ainda é bem burocrática. E pela teoria da última de 30 anos, se essa durar no mínimo 20 anos, ela ainda vai ser muito burocrática. A licitação, ela, por objetivos ou não, ela vai permanecer sendo burocrática. Porque quando você desburocratizar a licitação, você vai abrir brecha para qualquer empresa fornecer para a administração pública. E quando eu falo qualquer empresa, não é que qualquer empresa não possa. Pode. Mas desde que tenha uma certa estrutura. Você está falando em atender a população que mais precisa. Precisa de agilidade. Exatamente. O remédio ele tem que ser para agora. Exatamente. Não é para daqui a um mês. Exatamente. Houve uma determinada licitação aqui no estado do Mato Grosso, que eu participei dela a primeira vez em 2014, depois teve alguns anos depois. E é uma licitação de alimentos para penitenciária. Licitação gigantesca, muito grande, milionária mesmo. E nessa licitação, na época, eu falei assim, gente, mas esse edital, no formato em que está, para ninguém do Mato Grosso ganhar. Edital extremamente amarrado para grandes empresas, sabe? Grandes mesmo. Não podia ser, não era. Tem nomes aqui que vocês conhecem que vocês acham grande. Pensam neles. Eles são pequenos, eles são peixe pequeno. Eu li aquele edital e falava, não pode, gente. Quem que eles estão querendo que ganhe isso aqui, né? Não tem essa empresa no nosso estado. Isso aconteceu em 2014, ela volta, acho que é por meados de 2017 de novo. É um contrato que tem muita dificuldade, alimentação para todas as penitenciárias e cadeias do nosso estado. Beleza, ano passado essa licitação volta. E ela é denunciada, ela sofre com N situações aí das empresas matogrossenses tentando combater que ela continue, porque o edital dela era muito amarrado para grandes empresas, grandes que não existiam no nosso estado. E uma conversa com uma certa autoridade, eu falei assim, né, eu tava indignada, né, falando com essa autoridade, dizendo, absurdo isso, o estado do Mato Grosso não quer ajudar o empresário do Mato Grosso a ganhar uma licitação, gente, aonde que eles vão achar alguém que tem esse tipo de documento? Essa autoridade, assim, é a experiência, né, novamente, né, a experiência dele. Ele olhou pra mim e falou assim, Sila, você sabe um pouco de rebelião? O povo quer alguma coisa, né, a população carcerária quer alguma coisa, eles fazem uma rebelião. E por comida, já viu fazer? Eu acho que é a mais frequente. É comida e visita. Sim. Né? Você acha que uma empresa matogrossense hoje dá conta de um desse? Uma penitenciária? Eu falei, não sei, pode financiar. Ele falou, isso, ela pode tentar, não pode? Pode. Pode dar certo, não pode? Eu falei, pode. Ele falou, mas pode dar muito errado, não pode? Quem não está acostumado a lidar com esta população, nesta qualidade de alimentação, gente, a máquina que faz marmita para penitenciária envolve outros fatores, né? Não é só alimentação, né? É segurança pública, é um contexto. Exatamente. Não é que o pequeno não pode, é que é uma situação tão delicada. Se chegou atrasado, se não tem... Chegou fria, não pode chegar fria, não pode chegar atrasado, não pode chegar diferente do que estava previsto no cardápio do dia. Você não pode dizer seu frango mandou carne, não é assim não. Então a pessoa não pode bobear com isso, isso é uma coisa muito séria, né? E aí que você pensa, você como governador, você quer ter problema
Você Não. tem tanto problema. De jeito Você nenhum. tem gente né? passando fome. Você tem tanto problema. Tem escolas para Tem fazer. escola, você tem uma pós-pandemia, você tem uma economia para você aquecer novamente. Não dá para você Então deve se ser preocupar com isso. caríssima essa licitação, né? Ela é gigantescamente gigante. Inclusive, um lote, para você ter uma ideia, é 100 milhões. Um lote. Por um ano. Para um ano. Nossa, como custa caro, Nesse né? caso, a empresa se instala em Cuiabá, ou se instala na Ela capital, monta monta uma uma cozinha cozinha industrial. aqui. A máquina. Aí você estava gente, falando da máquina. A máquina, ela faz a marmita quase sozinha. Coloca, assim, cada forno, um alimento. Então, arroz, que eu vou fazer feijão. Aqui eu vou fazer carne, aqui eu vou fazer ovo, né? E esse fogão, ele finaliza a marmita. Tac, tac, tac. Tá montando tudo. É uma fábrica. É. Não é humano. Entendeu? Na época, em 2014, quando a gente começou a querer participar, eu também trabalhava para uma grande empresa aqui de Mato Grosso que queria ganhar essa licitação, queria pelo menos participar, né? Pelo menos brincar, né? Não dá para ganhar, mas eu queria brincar. Foram fazer visita, né, em São Paulo para comprar essa máquina. Era uma máquina de, inicialmente, isso em 2014, de R$1 milhão, né? Então, realmente, hoje existem empresas que já estão mais estruturadas e os governantes, eles não querem ter dor de cabeça com determinados assuntos. É igual aquelas empresas para avião, né? Para Isso. companhias aéreas, Exatamente. que não pode entregar fora do combinado, né? Então, Inclusive, ano passado, nós arrematamos uma licitação do governo federal que gente, é uma licitação tão delicada. Inclusive, tive que ir para Brasília para resolver sobre essa licitação, que era apagar os incêndios de todos os parques do país. O meu cliente, hoje, ele é o que tem o maior número de aviões aeroagrícolas do país. Tem 23 aeronaves aeroagrícolas, que é para apagar incêndio. Eu não tinha noção da complexidade, gente. Tem noção que você tem que ter uma piscina gigantesca Pra encher esse o avião. avião, ele desce, lago, né? ele abre a comporta, faz um... Tem noção? Ele não desce, enche de água. Não. Nós Mas estamos falando também de valores estrondosos do fogo que jogam em todo quanto é lugar. Eu Exatamente. pensava que isso daí eles faziam assim a no gente lago natural, como não é, né? custa caro a Sim, gente 41 manter, milhões. a gente manter nosso país, Alexandre, as coisas organizadas, né? Eu entendia que era A falta de piscinas conscientização, naturais. Oi? Eu entendia que era tipo assim, no manso. Ela descia e ia pagar por esse incêndio. A empresa ela tem que ter um local, um açude, um lago. No meio do mato, no meio da floresta. Os caminhões. Que é dela mesmo. Ela precisa ter a piscina. Sim. É obrigatório ter a piscina. E os tanques de combustível. Os caminhões tanque. Gente, os caminhões tanque chegam lá de balsa. Sabe quanto que é pra você levar um caminhão tanque, se você atravessar ele de balsa? Uma nota. Na época do fogo, 40 milzinho pra você atravessar ele. Só pra você abastecer o avião que vai subir. E um caminhão vai durar 1 dia, 2 dias de incêndio. É uma coisa absurda. Aí eu me pergunto, o meu cliente, eu tava com o maior do país. Mas como que um menor ia pegar essa licitação? Como? Entendendo? Responsabilidade muito. E com a vida dos pilotos, eles passam... Gente, imagina, uma piscina. Enche e ainda vai no fogo, né? E vai no fogo. E no fogo, você também precisa de uma distância para ele causar efeito. Não adianta você ir do lado de cima, não. Não evapora, né? Você tem que estar bem pertinho do fogo para você. E às vezes são plantões de 12 horas, gente. É um avião desce, voa, outro desce, voa, outro desce, voa. São coisas que acho que ninguém sabe, né? Nem vê. É os bastidores do fogo que tá com aí pelas matas, né? Exato. Quando eu vejo, por exemplo, que aumentou os incêndios, é um misto de sentimento como cidadão. Porque, assim, eu sei que o meu cliente vai ganhar mais dinheiro, né? Eu sei disso. Mas eu não consigo gostar disso. Eu gostaria que o trabalho dele fosse preventivo. Sim. Eu não queria que fosse de corrigir na hora que tá pegando fogo. Eu queria que fosse assim, não, vamos prevenir, vamos estar aqui de plantão e não vai pegar fogo e a gente vai ganhar parado. Né? Seria lindo, né? Vamos ganhar parado aqui um tempinho. Difícil.
Mas licitação, as pessoas não têm noção do mundo da licitação. É algo tão grande. Teve um determinado, acho que foi 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu dei uma palestra no ISEC, da ISEC. Sim. E aí eu contei uma historinha. Vamos ver, vou contar a história, vamos ver se vocês vão acertar. Uma historinha. Você tem um filho, você é muito humilde, vocês dois, vocês são muito simples e vocês são trabalhadores rurais. Vocês têm 2 filhos e vocês querem que eles estudem. Todos os dias eles vão para a escola e voltam da escola. Mas vocês são muito simples, vocês não têm condições nem de levá-los, nem de buscá-los e nem de pagar uma escola para eles. O que o órgão público, o que a máquina pública precisa prever de compra para que o seu filho todos os dias vá para a escola e volte para casa com dignidade? O que ele precisa comprar? É muita coisa, desde o caminhão, ônibus combustível, alimento, professor, é muita coisa, é uma logística imensa. Quando a gente parou de fazer essa lista, estrada, 41 itens. São 41 licitações só para o seu filho ir para a escola, voltar para casa com dignidade. 41 compras. 41 fornecedores trabalhando. Não, isso quando a gente fala 41 fornecedores. É uma máquina, né? É uma máquina. Se for, a gente ainda falando 41 fornecedores, se cada fornecedor ganha uma licitação, mas tem licitações, por exemplo, de gêneros alimentícios, e tem 100 itens. Sai de lá com 30 fornecedores diferentes, 40 fornecedores diferentes. Nós estamos falando de, às vezes, 100 fornecedores envolvidos para o seu filho apenas acordar, ir para a escola, voltar para casa com dignidade. Aí, quando você pensa que a máquina pública, algumas pessoas acreditam que a máquina pública tem que nos prover tudo, certo? Já imaginou? Sim. O que eu como, o que eu visto, o médico que eu vou, o hospital que eu consulto, a minha segurança, o meu veículo, ele tem que me dar o ônibus, ele tem que me dar um ônibus com ar-condicionado, mas aí tem manutenção de ar, ele tem que me dar o ônibus com... Você tá entendendo? As pessoas às vezes não têm noção que a máquina, hoje, ela não aguenta o tanto de responsabilidade que ela tá. Mesmo com toda essa carga tributária em cima de todos nós, da sociedade, mesmo assim, a sociedade só cresce. Então, eu penso assim que a máquina ela vai sempre atrás, assim, ela não consegue ir à frente, às vezes, para dar toda essa estrutura para uma sociedade. Então, ela sempre está indo atrás, assim, apagando os incêndios. Ela entendeu? não consegue evoluir, né? Isso. Ela não consegue andar, a gente dá 2 passos na evolução, assim, no crescimento populacional, né? Dá 2 e a máquina metade de 1. Ele não consegue abraçar tudo. E veja bem, aqui, pelo pouco que nós conversamos, olha o tanto de pessoas diferentes. Nós estamos falando de crianças, estamos falando de público rural, nós falamos sobre pessoas que moram no meio do incêndio, porque nós estamos falando de florestas onde existem índios, existem pessoas, existem brancos, existem vários tipos de pessoa. Nós estamos falando de população carcerária, também acaba por ser cuidada também pela máquina pública. Olha o tanto de pessoa diferente que a máquina pública tem que prover. É muita coisa. É muita coisa. Agora, Priscila, eu acho que é até bonito você ver essa engrenagem funcionando. Sim. Né? É um negócio que, querendo ou não, quando você vê as coisas dando certo, você mesmo que participa da licitação, você olha, aquilo lá foi meu cliente, aquilo lá, deve ser gostoso, é prazeroso, né? É emocionante. É muito Priscila, legal. tem uma historinha que eu sempre conto lá na empresa. Eu ouvi e repasso, né? Eram 3 pedreiros carregando tijolinho, assim. Aí o senhor, curioso, perguntou pro primeiro assim, o que você tá fazendo? Eu tô levando tijolo ali na obra. O segundo, veio com o carrinho, com o tijolinho, o que você tá fazendo? Eu tô construindo um galpão. Né? Aí veio o terceiro, todo entusiasmado, né? O que você tá fazendo, né?
Ele falou assim, eu tô levando o homem à lua. Porque eles estavam fazendo um galpão para a NASA. Aham. Então ele falou, estou levando o homem à lua. E eu acho que eu sinto que nos bastidores, quando você, né, eu vejo que você é entusiasmada na sua área, eu acho que você pensa assim, fui eu que fiz isso, queira sim, queira não, tem o seu dedinho lá, né, naquela obra, né, naquele Sim. serviço, naquela prestação de serviço, na entrega para a sociedade. Faz parte do seu ofício, mas é uma política social também, porque você poderia escolher outra área ou trabalhar na licitação, mas apenas numa questão técnica. Eu vejo que você vai além disso, né? Nós como empresários, a gente também fica, né? A gente vê o que fez, tudo. É excelente. Agora, Priscila, o que seria interessante falar para o público no geral? Porque eu acho que tem muito empresário que tem esse medo, gostaria de entrar, fornecer para o governo. O que ele precisa para ele poder fornecer para o governo? Que a empresa dele, qual a aptidão que a empresa dele deve ter? Certo. Primeira coisa, uma assessoria, né? Aí tem que me contratar. Claro, claro. Isso aí é importante. Importantíssimo. Primeiro é a vontade. E a vontade e por dentro o desejo de ser correto, né? Conforme a gente fala no começo, o difícil não é ganhar licitação, o difícil é se manter correto do começo ao fim. Porque, gente, como tudo na nossa vida, virão vários tipos de oportunidades aonde você passar, né? Vai de você se manter. Então, a primeira coisa, ele tem que ter o desejo de entrar para ganhar dinheiro de forma honesta. Para mim, primeiro ponto é isso, a honestidade dele. Segundo, ele tem que ter uma expertise na área. Aconteceu já em alguns momentos de alguns clientes irem até meu escritório e falar assim, quero participar de licitação. Eu falo, legal, o que a gente vai vender? Ele fala assim, não sei. Você tem uma lista aí? É complicado, né? Inclusive, eu recebi tanto essa pergunta que eu fiz uma lista. Tem uma lista. Você tem uma Tem lista? uma lista. Eu tenho uma lista com 27 ramos que tem muita licitação que eu não tenho cliente ainda. Só que quando as pessoas veem a lista, elas acham assim, mas isso aqui, vou dar um exemplo pra você da lista. Móveis escolares. Facinho. Conheço uma indústria lá no Espírito Santo. Aham. Quem participa de móveis escolares? Indústria. Então não é simples. Todos os ramos têm o ônus e o bônus. Então, ele tem que ter expertise na área dele, porque já aconteceu de um cliente lá, ele pegou minha lista. Ele era irmão de outro cliente, e ele falou assim, eu quero vender por estação, eu quero abandonar, ele era um cabeleireiro, né? Eu quero abandonar o cabeleireiro e o salão. Quero ter paz de espírito. Foi procurar errado, né? Virar empresário não, não tem muita paz, não. Sarna pra se É coçar. uma luta, E aí ele pediu a lista, né? Você não tem? Eu falei assim, olha, eu tenho uma lista aqui, mas tudo. Aí eu falei, tudo tem ônus e bônus, você tem que estudar bem. Não, eu quero ver. Aí, realmente, o mais simples da lista era o segmento de brindes. Era simples. Simples demais, né? Eu falei pra ele, só tem um detalhe no brinde. Você não pode revender. Você tem que fabricar. Porque o brinde, como as máquinas são baratas, você não disputa com o revendedor, você disputa com um fabricante. Então, escolha os brindes que você quer vender e compre máquinas desses determinados brindes. Um copo acrílico, não, quero vender squeeze, não, quero vender pendrive personalizado, quero vender caneta. Escolha, né? Tá bom, saiu de lá. Tem umas máquinas pequenas, né, compactas. Máquinas assim, variavelmente, vai de 5 mil a 30 mil a máquina mais cara de brinde. Então, Certo. assim, é um ramo tranquilo até pra começar. Só que não é pra revender. Ficou comigo 2 meses. Foi revender. Foi cotar com os outros. Não dava. Então, o que era o mal dele? Ele não tinha noção da área que ele escolheu pra trabalhar. Você tem que ter expertise numa área. Você tem que entender sobre ela. Tem que entender do negócio, né? Exato. Tem que Saber. ser um cara naquilo que você vai fornecer. Isso é Exatamente. verdade. Não adianta querer inventar moda. Até porque licitação é quem é o mais esperto. Que tipo de esperteza? Negociação com fornecedor, forma de pagamento de fornecedor, como que você vai fazer esse frete. Eu tenho cliente que manda carreta e buscar na indústria quando eu vou vender cesta básica. Ele faz cesta básica, preço lá embaixo, eu mando a minha carreta. Não quero o que vocês mandam, não. Manda a minha. Porque é barato ele mandar a dele.
Porque o motorista dele já é registrado, recebe todo mês certinho. Ele não, vou usar o meu dinheiro para buscar. Ele já tem essa logística, né? Ele tem o conhecimento, gente, vale ouro. A expertise na área é muito importante para você conseguir entrar e se manter. Eu tenho um cliente de 2017, que eu fiquei com ele 6 meses. Era uma dedetizadora. Dedetizadora. Exato. E esse cliente, ele ficou comigo 6 meses. Quando eu peguei o balanço patrimonial dele, eu fiquei chocada. Milhões. Eu falei, gente, pra você faturar milhões a cada metro sendo 50 centavos, é muito serviço, né? Eu falei, não, acabou pros concorrentes. Vou dominar o mercado. Fiquei 6 meses com ele, não ganhei nenhuma. Eu cheguei nele e falei, olha, os preços que você está praticando, eles são muito incompatíveis com os preços que os outros estão ganhando. Não, é um absurdo os preços dos outros, um absurdo. Ele só falava para mim que era um absurdo. E tá tudo bem. Só que chega um momento que eu chego no cliente e falo, olha, acho melhor a gente repensar essa continuação, porque talvez o ramo de licitação não seja para você. Gente, vender para órgão público é ganhar na quantidade, não é ganhar na qualidade ou no preço alto, não tem isso, é na quantidade. E eu falei, talvez a licitação não seja para você. E ele saiu. Passa-se uns 8, 10 meses, chega uma empresa lá e fala assim, eu sou uma dedetizadora. Eu falei, não. Sai daqui. Esse Lá ramo, vem. Lá vai veneno. Não, esse ramo aí não dá. Falei, pô, acabei com o rapaz. Falei, não dá dinheiro. O metro sai a 5 centavos, entendeu? Você tem que fazer, às vezes, um prédio de 50 metros lá em Confresa. Não vai dar dinheiro. Esquece isso. Esquece. Já tive cliente, o maior de Cuiabá. Ele Deixa as baratinhas lá. Deixa. Aí ele, eu sei, consigo. Sabe quanto por dentro? Olha, eu vou virar prejuízo. Eu não quero. Não, eu consigo. Tá bom. Você quer? Tudo bom. Vamos lá. Eu descrente. Porque, poxa, 6 meses com o maior. Gente, tive que aprender, né? Na vida a gente aprende assim, né? Lógico. Não é porque eu tava com o maior que eu tava com o melhor. Não é isso. Nem sempre o tamanho quer dizer que é melhor. Que é melhor. E quando eu comecei com esse segundo, fui super descrente. Ganhei a primeira. Ai, sorte. Sorte, claro. Segunda. Dando estranho. Terceiro, eu já liguei pra ele. Falei, você tá fazendo cagada. Como que você Não tá vai ganhando? conseguir cumprir, Você não vai né? conseguir cumprir. Foi o meu pensamento. Falei, não, porque o outro, que era gigante, não conseguia fazer esse preço. Como que ele, que é bem menor, consegue? Sila, relaxa. Dou conta. Gente, esse cliente foi... Ele está até hoje com a gente. Cresceu, foi. Monopolizou. É dele o mercado. Acabou. Ele Ele atende os soube olhos. trabalhar, ele tem a expertise dele. Expertise. Ele tinha conhecimento de causa. Talvez aquele outro empresário, ele não tinha nem a vontade de ganhar pouco, né, por metro. Isso é o primeiro passo. Então, gente, quer ganhar muito por Não é esse o foco, é a quantidade mesmo. Às vezes ele não queria aquilo e às vezes ele já era tão empresário, tão alto, questão de gestão, que ele esqueceu dos milagres que ele podia fazer ali embaixo. Sim. Na compra do produto, no Na funcionário, na prestação prestação de serviço, como prestar, como diluir o produto. Às vezes estava diluindo, como é no privado, não sei, eu não entendo, mas um percentual a mais, às vezes não era necessário, sabe? E aí monopolizou. Então, assim, primeiro, vontade da honestidade, ser honesto. Segundo passo, você ter expertise na área. Vamos colocar que o terceiro passo é você ter um capital de giro. É você ter um capital para você segurar as primeiras compras, os primeiros meses aí. E por último, e não menos importante, na minha opinião, eu acho que o mais importante é contratar uma assessoria. Porque hoje, gente, tá muito digital, igual a gente estava conversando, né? Uhum. E, por exemplo, eu vou fazer um parênteses aqui. Se você contrata um funcionário interno para ele mexer com a licitação para você, ele é humano. Nós temos que lembrar que todos somos humanos. Esse funcionário, ele atrasa. No dia que um pregão começa às 8, ele chega às 8h20. E apresenta o atestado, né, depois pra você. A família dele tem um filho, ficou doente, não deu pra ir trabalhar. Mas o pregão de R$1 milhão que você tava esperando há 6 meses era naquele dia. Olha que tristeza.
o pneu do carro estoura. Ele liga pra você, mas seu celular tá desligado. Ou você até atende, mas você não sabe nem onde você entra pra dar lance. Não é mesmo? Sim. Olha que loucura. Às vezes, por exemplo, se for mulher, eu tenho 20 mulheres lá no escritório. Nós vamos chegar lá. Né? Nós temos 20. Se for mulher, ela tem como, às vezes, acabar engravidando. O que vai acontecer? Você vai ficar um período sem o vendedor da sua empresa. A sua assessoria de licitações é o seu vendedor para órgão público. Não é auxiliar, não é secretário, é vendedor. Quando você fica sem o seu vendedor, você, aquele braço da sua empresa que é vendas para o governo, ele vai diminuir. Então, assim, eu não vejo razoabilidade em contratar funcionários internos. Por quê? Quando você contrata uma assessoria, você tem tudo. Você tem quem acha o edital, quem faz o cadastro na plataforma, quem faz o cadastro na prefeitura, quem contrata o diligente, quem atualiza seus... Quem faz a impugnação, recurso, contra-razão, notificação, adesão. Você tem quem opera o pregão, que monta o pregão, dá lance no pregão, vai no pregão. Então, assim, você tem tudo numa pessoa sistema só. full. É uma indústria. Lá no escritório eu falo assim, nós somos uma indústria de licitação. O objetivo principal é viabilizar a compra pública para o cliente. É pegar uma pedra que às vezes não está do jeito que a gente quer. A gente vai lapidar ela, deixar do tamanho que o cliente precisa para essa venda para ele acontecer. Gente, cada luta lá é muito lutada mesmo. É um escritório, assim, uma adrenalina. Por falar no seu escritório, eu lembro, quando eu te conheci, que era você, sua ex-sócia e mais uma ou duas funcionárias que trabalhavam, né? Hoje é uma potência, eu digo que deve ser, posso estar até enganada, mas é o maior do Centro-Oeste ou do Brasil, não sei, porque é uma potência, sua empresa, né? E é você sozinha, você tem sócios, como que é a sua empresa? Olha, eu acredito hoje, até fiz esse dever de casa, né, com o pessoal esses dias do marketing, e foi estudar os concorrentes, né? A gente começou a estudar. E quando você diz o maior do Centro-Oeste ou do país, do Centro-Oeste eu não conheço outro. Como a gente se enfrenta muito aqui no Centro-Oeste, nós não encontramos até hoje uma assessoria de licitações completa dessa forma. Como a gente. Isso existem alguns profissionais autônomos, né, que fazem o serviço de assessoria, mas não um escritório completo. E agora, estudando, né, as empresas de fora, a gente assim, observou números, né? Ganhamos 2022, 17 milhões, né? Ganhamos tal ano 15 milhões. Falei, não, legal, legal. Eu falei assim, mas tá estranho, né? Porque assim, ano passado nós fechamos o ano com 267 milhões. A gente parece que nós estamos assim, tanto quanto grandes agora, né? Sim. E realmente é uma conquista, porque desde o dia que a gente se conheceu, faz o quê? 6 anos? 6 anos. 6 anos. 6 anos. À época tinha a minha sócia, que veio a sair no ano de 2018. E de lá para cá, ficou apenas eu, né, na administração da empresa. E acabei tendenciando a contratar só mulher, gente. Mas não é que a gente não queira homem, não é isso. Mas acabou que a gente acabou contratando só mulher, né? Somos em 20 analistas de licitação, né? E somos um departamento super completo para a empresa. Eu digo assim, quando o cliente pergunta assim, Priscila, me explica o que vocês fazem. Eu falo assim, eu vou explicar o que eu não faço. Acho que é mais fácil. Por quê? O que eu não faço? Eu não faço orçamento. Isso tem que vir do cliente. Ele que entende sobre o produto dele. Ele que entende a margem. Ele que fez a negociação com o fornecedor. Eu não faço orçamento. E eu não entrego produto nem faço serviço. É só isso. O resto é tudo. Entendeu? Então fica mais fácil pra gente explicar. E hoje a MEP tem conquistado assim, lugares incríveis que realmente em 6 anos não era possível da gente imaginar. Só que o que eu falo lá no escritório, né? Nós somos muito focadas. Esse sentimento que você até falou sobre mim, que você falou assim, Priscila, eu não levo só no profissional ali, eu não sou fria com o que eu tô fazendo. Pra mim não importa o valor. Não importa o valor. Importa assim, eu posso ganhar. É 1 milhão, 1 milhão. É 20 mil, 20 mil. É 10 milhões, 10 milhões.
O objetivo é ganhar certo. É só isso. E eu passei isso para elas, eu consegui passar isso para elas. E hoje nós somos 20 pessoas, gente. Vocês, olha... Eu vocês vi. vi, É uma foi engrenagem loucura. só, Muito é legal. uma Elas potência. são muito legal. focadas, dedicadas. E o foco é vender. E quando você tem que vender bem e de forma honesta, você fica... Você cria um negócio assim dentro de você que você vai até o final, sabe? Não é dinheiro. Não é só dinheiro. Claro que pro meu cliente, eu quero que ele fique rico. Até porque eu falo pro cliente assim, olha, pra eu ficar rica, você precisa ficar milionário. Então, meu foco é te deixar milionário, né? Claro que esse é o objetivo principal nosso para quem nos contrata. Mas o nosso objetivo de vida, que é acordar de manhã, todos os dias, trabalhar com algo burocrático, o dia todo ali no computador, lendo páginas e centenas de páginas, o dia inteiro. Se atualizando, né? Todos os dias. Exatamente. Fazendo curso. Eu chego em casa à noite, o que eu vou fazer? Curso de licitação. Olha isso. Final de semana, sai com quem? Clientes. Para falar sobre o quê? Licitação. Então, a gente se envolve. Tem que ter um a mais. E qual que é o nosso a mais? O que nós estamos fazendo que está mudando a vida das pessoas? Eu vejo assim, que você já no grupo de WhatsApp, de licitação, 6 horas da manhã já está lá. Bom dia, e já começamos. Ela tá igual uma metralhadora. Começamos a trabalhar às 6 da manhã e vai isso até 10, 11 horas da noite que eu recebo mensagem do teu grupo. Sim. Mas você, que é a gestora de tudo, tem uma rede de apoio enquanto mulher, mãe, você tem, porque a sua família não é daqui, né? E, então, você conta com uma rede de apoio, como muitas mulheres, empresárias, empreendedoras contam, outras não. Sim. E tem essas redes de apoios oneradas, né, que a gente paga para nos ajudar, e aquelas que só solidarizam, né? Não largam a nossa mão, né? Você tem essa rede de apoio? Tenho a paga e a não paga, né? Os meus pais, realmente, conforme a gente estava falando, nós somos de Cianorte, Paraná, e eu trouxe minha família em 2019 para cá. Ah, sim. Né? Meu pai, minha mãe e minha irmã, que eu queria... A diferença de idade minha e da minha irmã é 12 anos. Então, eu trouxe uma adolescente para cá, né? E vindo em 2019, meus pais vieram até morar próximos da gente, foi uma delícia, né? Porque como primeira vez que eu tive com quem deixar minha filha, né? Era um ano já morando aqui. Nossa, deixei minha filha ali uma noite. Falei, não, mas também quer morrer por dentro, né? Sim. Deixei minha filha lá, não podia ter deixado, né? Mas foi muito bom. Em 2021, o meu pai vem a falecer, né? Ele foi vítima do Covid-19. E aí, com isso, a minha mãe, minha mãe é dona do lar, já faz mais ou menos 10 anos, né? E ela tinha uma função diária de cuidar dele, né? Café da manhã pra ele, almoço pra ele, lavar a roupa dele. E ela fazia aquilo com amor, sabe? E a ausência dele movimentou totalmente as estruturas da minha casa, né? Da minha família, porque somos todas mulheres, né? 2 filhas mulheres, 2 netas mulheres, né? Só tinha o meu esposo e o meu pai, né? De parceiro ali, né? Ainda bem não tinha cachorro. Não, tinha o cachorro ainda, né? De parceiro. E aí ela começa a se dedicar, pós falecimento do meu pai, preencher isso com as minhas filhas, né? Mais proximidade ainda. Então ela se torna hoje a minha rede de apoio mais próxima, a que tá ali. Mãe, me ajuda, mãe, eu preciso. Mãe, não vou chegar a tempo. Licitação tem disso. Tem licitação que a gente começa, vai terminar 7, 8, 9 da noite, que a gente sai do escritório. Tem recurso que a petição, você tem que protocolar eletrônica. Até nós estamos em Mato Grosso, horário diferente. Vence meia-noite. Então eu tenho que protocolar ela no máximo até 10h59 de Mato Grosso. Então, você já tem 1 hora a menos. Exatamente. Você já entra no prejuízo. Exatamente. Né? E tem que ficar até aquele horário, porque não tem como ser amanhã, não tem como ser daqui a pouco. É algo que eu falo muito. Os trabalhos, em geral, as pessoas... existem colaboradores que jogam assim, amanhã eu faço. Aí eu falo assim, e no meu? Como que amanhã eu faço? Amanhã é o pregão. Amanhã é a licitação. Não dá para ser amanhã e não dá para ser daqui a pouco, né? E aí a minha rede de apoio também paga, né?
tenho uma profissional que fica em casa na parte da tarde, porque na parte da manhã as meninas vão pra escola, né? Mas eu tenho um marido, assim, que é um paisaço. A gente tem uma cooperação, ele também é empresário, então a gente entende a dor um do outro, sabe? Quando precisa. Computador em casa virou lei, né? Todo dia tem alguém no computador, se eu tô com elas, ele tá ali terminando um e-mail, às vezes eu tô terminando alguma coisa. Inclusive, temos feito cursos pra gente ir aprendendo a diminuir, né, essa aceleração. É difícil, né? Porque Priscila, é difícil. Sim, Não né? é fácil. A gente, como empresário, tem hora que a gente também fala: não vou levar para casa, não vamos trabalhar, chegou 6 horas, acabou, não sei o quê. Vamos fazer Final de semana não se Aí fala vamos mais fazer em uma caminhada, vamos à empresa. academia, vamos. Aí a gente começa a fazer, não sei o que, de repente começa a conversar. Não, é assim mesmo, não adianta. Vida de empresário é assim. O engraçado é que as pessoas sempre falam: ó, ele se deu bem na vida, a gente teve uma sorte, né? Nossa, muita sorte. Adoro essa sorte. Essa sorte, essa machuca. Hoje indo pro trabalho, eu vi um vídeo maravilhoso. Eu falei, gente, esse vídeo aqui é a cara do empresário. A felicidade não tá em não ter problema. Ela está em resolver problemas. sim. Ele falou uma coisa tão incrível. Todos os dias, quando você resolve um problema, você cria outro. Você decide que você vai cuidar do seu corpo. Você acabou de arranjar um problema. Você vai dormir menos, porque você tem que acordar uma hora mais cedo para ir pra academia. Você decide que você vai colocar seu filho numa escola um pouco mais longe, só que numa qualidade melhor. Pronto, você resolveu a educação do seu filho. Mas você acabou de criar um problema. Você vai perder mais 30 minutos no trânsito. Você perde 30 minutos de trabalho. Então, todos os dias, a gente resolve problemas. E o empresário não aguenta não resolver problema. Não é? É normal, a gente É do dia a dia. Acostuma. Lá não fica estranho quando não tem nenhum problema? Aquele dia que fala assim... É difícil não ter, né? Mas quando tem menos, assim, dá aquela calmaria. Eu acho legal, assim, existe problemas. O problema é o seguinte, pra mim. Eu penso, tudo que tem solução é uma maravilha. Né? Tudo tem solução. Então, mas o que não tem é a saúde, né? Isso não tem. Então, quando a pessoa adoece, algo complexo, aí é um problema. Isso. Né? Então, eu sempre falo o seguinte, o que nós temos hoje são obstáculos. E esses obstáculos é o que chega no final do dia, você vê o sol indo embora e você fala assim, mais um dia se foi e eu conquistei muita coisa legal. Eu vejo assim, o empresário, ele tem um negócio muito legal, né? Então, todas as pessoas que trabalham com nós lá dentro são famílias, gente. É gostoso você chegar a realizar o seu trabalho, ver a sua empresa crescendo e depois você fala assim, nossa, olha quantas famílias estão aqui. Isso é fantástico. Eu falo assim, ser empresário é algo assim fantástico, né? Como eu falo, nós temos todo dia um obstáculo pela frente. Mas o que seria de nós se não tivesse obstáculos, né? Exatamente. Ia ser sem graça, né? Esses são os obstáculos que fazem a gente crescer financeiramente, moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Acho que é por aí. A gente aprende, todo dia a gente está aprendendo. Né? Mas aí fica o recado, tá? Para os empresários que licitação é muito bom, né? É excelente, principalmente quando você tem uma empresa como a da Priscila como parceria. Isso é muito importante. Muita gente fala assim, quando você fala, licitação, tá dando dinheiro. Gente, não é assim. Você conta migalha, centavos, tá? Mas o que é legal é você fazer, executar e ver o seu trabalho na rua, ver o resultado. Então, gente, é fantástico essa questão de licitação. E eu quero agradecer, Priscila. Nós vamos encerrar por aqui hoje. Eu quero agradecer de coração. Muito obrigado. Como eu digo sempre, mas já passou tão rápido. Não é verdade? Bem que vocês falaram mesmo. Então, Vanner, hoje foi rápido ou tem quanto tempo? 1h33. Era aquela conversa, jogo rápido. Mas assim, falar da vida, falar do negócio é fantástico. É gostoso. Sim. A gente passar nossas experiências. Esse podcast eu criei para isso. Certo. Passar experiências, fazer com que as pessoas
elas evoluam, cresçam, entendeu? E embalem com isso aí. É ou não é, É Daniela? isso aí. E aí, Daniela, faz o encerramento. Então nós vamos encerrar. Eu vou pegar, peraí, ó. Eu vou pegar ela. Ah, tem as considerações finais da Priscila. Peraí, depois que eu pegar esse aqui é uma pururuca, ó. Ah, Olha o barulhinho da pururuca que tem aqui. tá fazendo pra irritar você, hein? Pois é. Vamos lá, Priscila. Considerações finais. Vamos lá. Pessoal, primeiramente, foi um prazer, né? Foi um prazer, assim, gigantesco estar aqui com vocês. Acredito que esse podcast aqui, ele é abençoado por Deus, Opa, né? Foi Deus que abriu as portas e ele vai continuar bombando. tamo junto, né? tamo junto. E eu quero deixar um recado para todo mundo, né? Todos os empresários que têm interesse em vender para órgão público, né? Para administração pública. Nos procurem, né? Entrem em contato com a gente. Vamos fazer um orçamento, ver a sua área de atuação, qual o seu tipo de produto, qual o serviço, como que é. Porque às vezes também, gente, tem um órgão público, até para finalizar. Não, pode. Não é Meu cliente falou assim, meu marido me ligou esses dias e falou assim, amor, rapaz aqui, querendo participar de uma licitação, eu vou passar seu contato pra ele. Eu falei, não, claro, amor, pode passar. Tava no churrasco com os amigos. Aí chegou em casa e falou, passei o contato pra você. Eu falei, legal, o que ele vende? Esperma de boi. Eita! Eu falei, amor, 13 anos, licitação, da onde você tirou que tem licitação de esperma de boi? Pra que o órgão público vai comprar esperma de boi? Pois é, pra quê? Nada a ver. Passa-se uns 10 dias, meu marido, você ligou? Eu falei, amor, eu não vou ligar. Não vou ligar. Não tem licitação de esperma de boi. Amor, ele falou que tem. Eu falei, não tem. O que aconteceu? Tinha. Eu chego no escritório, conto isso pras meninas. Gente, agora nós vamos vender esperma de boi. Meu marido tá querendo que a gente liga pra um fornecedor de esperma de boi. Mas não deu 15 minutos. Chega o pessoal da busca, que é do time de oportunidades, né? Sim. Pri, chama 2 editais de esperma de boi. Nossa, não sabia. Existe licitação de esperma. Mas pra quê? Não, nem fui atrás. E aí, envergonhada, porque passou-se, né, os 10 dias sem eu ligar, imaginando que eu passaria a vergonha em ligar e falar assim, olha, vamos vender esperma de boi, e eu não ia ter edital pra apresentar. Mas, gente, o esperma de boi é uma exceção, tá? Ele existe licitação disso. Mas não é todo ramo também que tem licitação. Então tem que nos procurar, tem que fazer o orçamento. Isso. A gente tem que analisar junto. Nós também trabalhamos com exclusividade. Então há ramos que nós já atuamos e nós não colocamos outra empresa. Painel de LED, esquece, viu, galera? Esquece painel de LED. Esquece isso daí. É nóis. Iluminação também LED. Exatamente. Isso daí já é consolidado, firmado, exclusivo. Você já tá com selo já. Selo Opa, maravilha. só LED. de ouro. Só Aí, LED. ó, só LED. Muito bem, muito bom. Maravilhoso, hein? Desde 2017, a gente? Isso aí. Since 2017. Isso aí, Isso essa aí. parceria. Maravilha. Gente, muito obrigado mesmo. Nós tá? que agradecemos. Muito bom. Gente, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar Isso nossos aí, vídeos. isso aí. É importante. Compartilha. Curte, a gente Joinha. curte. O Sininho. sininho. O O sininho. que mais, Vaninho? O que mais? É só o Mais, Vânia. Manda pra todo mundo, viu? Manda, vai Compartilha, espalhando, vai família. espalhando. Compartilha. Isso aí. É isso aí. Valeu, galera. Tchau.